Jesus, primeiramente eu oro em favor da Beatriz Brum. Tu sabe o que ela precisa. Tenha misericórdia, porque se eles pediram, porque crê que o Senhor pode abençoar. E oramos pelo pastor, teu servo, que estará aqui pregando a tua palavra e nos ensinando, e nós estamos aqui, Senhor, pronto para ouvir tudo que de Deus é mandado. Usa teu servo como sempre tem feito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode tomar o seu assento. Louvamos ao Senhor nosso Deus por esta oportunidade. Quero registrar aqui a minha alegria e a minha gratidão a Deus pela oportunidade de estar aqui convosco para adorar ao Rei Jesus. Quantos vieram para adorar ao Senhor? Pode dizer amém. Quero estender a nossa saudação ao pastor Argemiro, Majoraci. Uma alegria muito grande revê-los. Estamos juntos aqui nesta noite. Também o pastor Leandro, uma Ana. Deus abençoe esse casal. Minha esposa que me acompanha. Nós somos naturais da cidade de Juí e estamos em Brasília há 24 anos. Deus nos mandou para lá e lá estamos fazendo a obra na presidência da igreja, ali no Distrito Federal, já há 22 anos. 24 anos na cidade, 22 anos na presidência daquela igreja, servindo ao Senhor e pregando o evangelho do reino. E nesta noite nós estamos felizes porque podemos, com esta igreja, celebrar 84 anos de história. Eu sei que foram 84 anos em que houve momentos de lutas, de adversidades, de perseguições, mas até aqui o Senhor tem ajudado a igreja, e o Senhor é o dono da igreja, e a porta que Deus abre ninguém fecha, e as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Portanto, os nossos parabéns e felicitações à igreja pelos seus 84 anos, na pessoa do pastor Argemiro, do pastor Leandro. Cumprimentamos todos os demais pastores, líderes e obreiros aqui reunidos. Meus irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 7, a partir do versículo de número 24 até o versículo de número 27. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, a partir do versículo 24 até o 27. Convido a bondade da igreja para ficar em pé outra vez, e nós vamos ler juntos a palavra do Senhor. Mateus capítulo 7. E ao termo da leitura, eu quero pedir à igreja que permaneça com a Bíblia Sagrada aberta no Evangelho de Mateus, porque vamos consultar alguns versículos. O texto bíblico diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Vamos ler o verso 28 e 29 ainda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Quem crê diz amém. Podeis tomar assento, irmãos. Amados, nós estamos diante
da conclusão do Senhor Jesus no chamado Sermão do Monte. O Sermão do Monte é o primeiro discurso proferido pelo Senhor Jesus na implantação do reino dos céus. O Sermão do Monte, ele começa no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, se estende pelo capítulo 6 e é concluído somente no capítulo de número 7. E é sobre esta perspectiva que quero nesta noite compartilhar com a igreja acerca da nossa responsabilidade enquanto súditos do reino dos céus. E eu quero vos convidar então a acompanhar a leitura de alguns versículos da palavra de Deus aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 3, por favor, abra aí a sua Bíblia, mantenha ela aberta no Evangelho de Mateus, o capítulo de número 13, o versículo de número 1 e 2, o evangelista vai nos ensinar que João o Batista fora enviado para ser o precursor do Messias, e olha a mensagem pregada por João Batista. O texto diz, Mateus 3, 1 e 2, e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Eu quero que a igreja repita depois de mim, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, amados irmãos, nós estamos celebrando aqui com a igreja uruguaiana 84 anos de história nesta cidade. E a mensagem aqui tem sido pregada, anunciada, propagada, e Cristo Jesus tem operado maravilhas, e nós precisamos nesta noite de celebração relembrar a missão que a igreja recebeu. Aqui no capítulo 3 de Mateus, o João Batista se apresenta preparando o caminho para a chegada de Jesus com a mensagem primária que é dada à igreja, e a mensagem diz, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. A mensagem do evangelho é de arrependimento. O Senhor nos chamou e nos vocacionou para anunciar ao mundo pecador que se arrependa de suas culpas, porque Jesus Cristo é aquele que perdoa pecados. A palavra arrepender-se ou arrependimento é uma expressão traduzida do grego metanoia, que quer dizer voltar-se para Deus, que significa abandonar pecados, que significa inundar o coração de coisa boa, mudar a mente, mudar para melhor, arrepender-se do erro e passar a viver de modo honesto. Esta era a mensagem propagada por João Batista antes da chegada do Senhor Jesus, ou antes do início do ministério do Senhor Jesus. Agora vá comigo até o capítulo de número 4 do Evangelho de Mateus, e vamos ler o versículo de número 17. Jesus, depois de ter sido batizado no Jordão, ter sido levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, ele começa a pregar. Veja o que diz o versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. A igreja repita depois de mim, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Veja, amados irmãos, que a mesma mensagem de João Batista é a mensagem repetida pelo Senhor Jesus. A mensagem do reino dos céus requer arrependimento. Não há evangelho sem arrependimento, não há reino dos céus sem arrependimento, não há salvação sem arrependimento, não há vida nova sem arrependimento, e não há vida eterna sem arrependimento. A mensagem do evangelho é arrependei-vos. Aleluia! E nós precisamos retomar esta mensagem nos púlpitos das igrejas. Nós precisamos retomar esta mensagem na pregação. Vivemos dias tão difíceis em que muitos pregadores estão preocupados em agradar o auditório.
Muitos pregadores estão preocupados em massagear o ego dos seus ouvintes. Muitos pregadores estão preocupados em receber a aceitação daqueles que os escutam pregar. Mas aqueles que foram por Deus chamados, aqueles que foram pelo Senhor vocacionados, assim como o apóstolo Paulo escreveu à igreja na Galácia, estes não foram chamados para agradar aos homens, mas foram chamados para agradar a Deus, e precisamos voltar a pregar a mensagem do arrependimento. Aleluia. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Reino dos céus, meus irmãos, é uma expressão que aparece no Evangelho de Mateus por diversas vezes. É uma palavra grega, basileia, aparece 55 vezes no Evangelho de Mateus. O binômio reino dos céus aparece 32 vezes. No Evangelho de Mateus, Jesus é apresentado como o rei prometido. O Evangelho de Mateus é chamado de evangelho sinótico, porque é um evangelho que escreve sobre a mesma ótica do Evangelho de Marcos e também do Evangelho de Lucas. São 3 os evangelhos sinóticos. A palavra sinótico também é do grego, que significa visto em comum, ou escrito sobre a mesma perspectiva. Mateus, Marcos e Lucas registram o ministério do Senhor Jesus na região da Galileia. O Evangelho de João, que é o 4º evangelho, ele escreve sobre uma outra perspectiva, porque narra o ministério de Jesus na cidade de Jerusalém. E João escreve para a igreja, Mateus escreve para os judeus, Marcos escreve para os romanos e Lucas escreve para os gregos. E o evangelista Mateus escreve dizendo aos judeus que Jesus é o rei prometido. E a mensagem que ele prega, que também foi precedida por João Batista, é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E então, no capítulo de número 5 do Evangelho de Mateus, Jesus começa a ensinar a ética deste reino dos céus que ele vem implantar. Aqui no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nós temos o chamado Sermão do Monte, que é o manifesto do rei. Aqui no capítulo 5, nós temos a informação de quem pertence a este reino. Quais são os súditos do reino dos céus? Como se adentra no reino dos céus? Todo reino tem seu código de ética, todo reino tem seu código moral, todo reino tem as suas normas, todo reino tem as suas leis. E a partir do capítulo 5 do Evangelho, Jesus começa a tratar sobre as características do reino dos céus, e é isso que quero compartilhar com a igreja. Primeiro vamos ler no capítulo 5, o versículo de número 3, o versículo número 3, em que Jesus começa a ensinar dizendo o seguinte: bem-aventurados pobres de espírito. Diga comigo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amados, a expressão bem-aventurado também é tradução do termo grego makarios, que quer dizer mais do que feliz, mais do que contente. O Senhor Jesus disse bem-aventurado, ou mais do que feliz, ou bem-aventurado ou privilegiado são os pobres de espírito. A expressão pobre de espírito significa dizer bem-aventurado aquele que tem sede de Deus, bem-aventurado aquele que anseia por Deus, bem-aventurado aquele que tem humildade para se reconhecer pecador, bem-aventurado aquele que carece de Deus, porque diz o Senhor Jesus: destes é o reino dos céus. Aleluia! Cristo veio para os pecadores.
Cristo veio para os que necessitam de arrependimento. Agora, este reino que veio ser implantado aos pobres de espírito, este reino, repito, tem uma ética, tem uma moral. A palavra ética também é do termo grego ethos, que quer dizer modo de ser, maneira de ser, modo de se comportar. E a moral é um termo latino, moralis ou mos, que quer dizer norma de conduta. E o reino dos céus tem uma norma, que é a sua moral, e tem uma ética, que é a maneira de ser. A junção da moral e da ética formam o caráter do cristão. Todo o cristão que é súdito do reino dos céus precisa evidenciar o caráter por meio da sua vida. E amados, nós precisamos atentar para esta verdade bíblica, porque o caráter implica em o meu modo de viver, no meu testemunho enquanto cristão, na minha maneira de ser. E quando Jesus Cristo nos salvou, nossa vida foi transformada e o nosso caráter foi modificado. Quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem adulterava não adultera mais, porque o nosso caráter foi transformado. Agora nós somos nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Eu não tenho tempo para discorrer todo o Sermão do Monte, mas aqui no sermão Jesus vai utilizar um estilo literário de ensino que era muito comum e era empregado pelos rabinos. Esse estilo literário chama-se Midrash. Diga assim comigo, Midrash. Midrash era um estilo literário didático usado pelos rabinos. O que era um Midrash? O Midrash era uma coletânea, era um livro que continha, de um lado, o que dizia a lei, a chamada Halaká, e do outro lado tinha a interpretação do rabino, o que o rabino entendia, o que ele compreendia, como que ele ensinava o que dizia na lei, chamado de Haggadah. Então diga assim comigo, Halaká, a lei, Haggadah, a interpretação. Jesus vai ensinar do mesmo modo que os rabinos. Então, vou mostrar aos irmãos alguns versículos. Vamos lá. Capítulo de número 5 do Evangelho de Mateus, versículo 21. Diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Irmãos, toda vez que Jesus diz, ouviste o que foi dito, ele está fazendo referência à lei, à Halaká, o que estava escrito, o que os antigos passaram, o que os profetas disseram, o que Moisés escreveu. Ele disse, ouviste o que foi dito aos antigos, o que está escrito na lei, o que está escrito lá no Decálogo, no livro do Êxodo, capítulo 20, o 6º mandamento, não matarás, é a Halaká. E logo vinha a Haggadah, que é a interpretação. E como interpretavam os rabinos? Os rabinos diziam, olha, matar é tirar a vida de alguém, não pode tirar a vida de ninguém. Só que tem um detalhe, aqui na ética do reino dos céus, na moral do reino dos céus, se requer um comportamento ainda maior para os cristãos. Cristo vai dizer, veja o versículo 22, no 21 ele disse, ouviste o que foi dito? Agora veja o versículo 22, eu porém vos digo, repita assim comigo, ouviste o que foi dito? Ouviste.
Eu, porém, vos digo. Olha, Jesus está dizendo, olha, foi dito assim, e foi explicado assim, porém eu que sou o Senhor do reino, eu vos digo que matar não é tão somente tirar a vida do outro, mas aquele que sem motivo se irritar contra o seu irmão, ficar com raiva do seu irmão, falar mal do seu irmão, matar a reputação do irmão, destruir a vida de um irmão, este também será réu do juízo. Porque a ética do reino dos céus, ela sobrepuja a moral e o comportamento mundano. E nós vivemos dias tão difíceis, em que as pessoas não medem palavras para ofender, para criticar, para falar mal, para mentir, para destruir. Quantas vidas estão destruídas por uma palavra que foi mal colocada, por uma expressão que foi dita de modo errado? Quantos e quantos estão até desviados dos caminhos do Senhor? Quantos estão afastados da igreja? Quantos filhos de crentes que foram machucados e feridos? Quantos filhos de pastores, quantos obreiros sofreram porque a ética e a moral do reino dos céus não tem sido obedecida em muitos lugares? Mas nós estamos aqui nesta noite celebrando 84 anos de história da igreja em Uruguaiana, porque o nosso compromisso é pregar o evangelho do reino, que diz: arrependei-vos. Vamos ver um outro exemplo por conta do tempo. No capítulo 5, versículo de número 27, Jesus vai usar novamente a halakha, o que está escrito na lei, o que foi dito aos antigos. Ouviste o que foi dito aos antigos? Repita depois de mim: não cometerás adultério. Então olha para cá, irmãos. O mandamento diz: não cometerás adultério, é a halakha. A Haggadah, os intérpretes da lei diziam: não cometer adultério é não se deitar com quem não é a sua esposa ou seu marido. Jesus vai dizer no versículo 28: eu porém vos digo. Repita: eu porém vos digo. Qualquer que atentar contra a mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério contra ela. Veja que a ética e a moral do reino dos céus é maior. Cristo disse: adultério não é só o coito sexual, não é só se deitar com outra pessoa. Há adultério na mente, quando as pessoas têm pensamento impuro. E, amados irmãos, nós vivemos uma imoralidade sexual na nossa sociedade. É pornografia, é malícia, é tanta coisa que não agrada ao Senhor. E Ele diz então na sua palavra que o súdito do reino dos céus tem uma ética e uma moral que sobrepuja o comportamento mundano, porque quando o crente é salvo, a mente dele é transformada por obra do Espírito Santo de Deus. E vivemos um tempo, irmãos, em que existe apologia à imoralidade. Adultério, traições, pornografia, palavras torpes, palavrões, na internet, nas redes sociais, nudismo. Temos uma apologia à homossexualidade. Há um patrulhamento ideológico, inclusive, que você não pode pregar contra a homossexualidade, porque você é preconceituoso, você é homofóbico. Mas o nosso compromisso, amados irmãos, é com o reino dos céus. É ministrar a palavra de Deus tal qual ela é. E a mensagem, repito, a mensagem do Evangelho é: arrependei-vos. A mensagem do Evangelho não é este que é anunciado em muitos lugares, um evangelho que só prega prosperidade, só prega milagre, só prega vitória, só prega bênção. É verdade que tudo isso faz parte do evangelho, mas a prioridade, a mensagem inicial do evangelho é arrependimento.
Esse evangelho do reino, no capítulo número 6, por exemplo, vamos sair do capítulo 5, há tanto para ser visto, mas vamos cuidar o horário. No capítulo 6, Jesus vai ensinar que no evangelho do reino não pode haver hipocrisia. Veja, capítulo 6, versículo 1: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai que está nos céus. Mas quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Versículo 3: mas tu, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. No reino dos céus, irmãos, nada pode ser feito por vanglória. No reino dos céus, nada deve ser feito para aparecer. No reino dos céus, nada deve ser feito em busca de reconhecimento. Jesus disse: quando você fizer algo em prol do reino, a tua mão esquerda não saiba o que fez a tua mão direita. Não queira que façam tocar trombetas e que te façam agradecimentos. Ele diz: o Pai, o Senhor do reino, Ele te vê no oculto, Ele te vê no secreto, Ele conhece o teu trabalho e Ele publicamente te recompensará. Mas nós vivemos um momento do chamado pós-modernismo ou modernidade líquida, em que o sentimento do ser humano se distancia da ética do reino. Nós temos o narcisismo, por exemplo. O narcisismo é um sentimento que a pessoa tem de querer aparecer. As redes sociais estão cheias disso. A pessoa vai na esquina, passa na frente de um restaurante chique, tira uma selfie e diz: olha eu no restaurante, olha eu plantando bananeira. Uma necessidade de estar em evidência. A Bíblia diz que na igreja primitiva, no início dos trabalhos, no livro de Atos dos Apóstolos, um homem chamado Barnabé vendeu uma propriedade e entregou toda a oferta para a casa do Senhor. O valor total da venda daquela fazenda ele entregou como oferta. E um casal chamado Ananias e Safira desejaram fazer o mesmo, mas com intenção diferente. Barnabé vendeu para ajudar na obra. Ananias e Safira venderam para entregar a oferta e serem aplaudidos pela igreja. Mas resolveram mentir. Venderam por um preço e foram até o apóstolo Pedro e disseram: olha, não conseguimos muito, conseguimos este valor. Não foi muito, mas tudo o que a gente conseguiu, vamos entregar como oferta. E Pedro disse para Ananias: por que você permitiu que o diabo entrasse no teu coração? Você não está mentindo para os homens, você está mentindo para Deus. E Ananias caiu morto. E antes disto acontecer, Pedro disse para ele: Ananias, alguém lhe mandou vender a fazenda? Pedro disse: a fazenda era sua, você tinha o direito de fazer com ela o que você quisesse. Poderia vender ou não vender, poderia vender e entregar só o dízimo, poderia vender e entregar a metade, só não podia mentir. Meia hora depois chegou a esposa, Safira, e eles tinham combinado em casa de mentir. E Pedro perguntou a ela: Safira, vocês venderam a propriedade por tanto? Ela disse: sim, foi só isso que a gente conseguiu. Mas todo o valor que nós vendemos, nós damos de oferta. E ela caiu morta também. Eu fico me perguntando, igreja, quando leio essa narrativa bíblica,
se mais alguém da igreja primitiva nos dias seguintes ousou mentir. E fico me perguntando se o Espírito de Deus começasse a julgar os crentes do mesmo modo que julgou a igreja primitiva, matando o crente mentiroso, nós íamos ter que fazer velório todo dia, sepultamento de manhã, de tarde e de noite. Porque tem tanta gente que diz que é súdito do reino dos céus, diz que tem o Espírito Santo, diz que tem a vida transformada, mas a boca, os lábios, a língua e as palavras que saem não edificam nada em ninguém. Por isso Jesus condena a hipocrisia. Ele vai continuar aqui no capítulo 6 dizendo o seguinte: olha, quando você for orar, não faça como os fariseus e os escribas hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas esquinas das ruas, só para serem vistos pelos homens. Cristo disse: você, quando for orar, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora em secreto, que o teu Pai que te vê no oculto te recompensará. Aleluia. Amados, esta é a ética e a moral do reino que Jesus veio implantar. Ele vai ensinar mais. Ele disse: quando você for jejuar, não faça como os hipócritas. Os judeus, quando iam jejuar, eles desfiguravam o rosto, despenteavam o cabelo, colocavam uma roupa rota, sentavam em cinzas e ficavam ali a lamentar e apresentar clamores para serem vistos pelos homens. Cristo disse: mas tu, que é súdito do reino, você que foi comprado pelo sangue da cruz, você que vive a ética e a moral do reino dos céus, você que é bem-aventurado, quando jejuar, disse Jesus, lava o teu rosto, penteia o teu cabelo, bota a roupa confortável, para que ninguém perceba que você está jejuando, mas o teu Pai que te vê no oculto, Ele te recompensará. Aqui, irmãos, Jesus condena a prática da hipocrisia, a aparência de religiosidade. Nós precisamos viver a ética e a moral do reino. Estamos completando 84 anos de história em Uruguaiana, pregando esse evangelho, e enquanto Jesus não voltar, é minha e sua, é nossa responsabilidade continuar pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ainda aqui no Sermão do Monte, Jesus vai condenar outro tipo de comportamento. Veja no capítulo 7, versículo de número 1: não julgueis, para que não sejais julgados. Quem pode dizer amém? Amém. E aí Cristo vai dizer assim: por que você se preocupa tanto com o argueiro que está no olho do teu irmão e não se apercebe da trave que está dentro do teu próprio olho? Em outras palavras, Cristo está dizendo assim: antes de querer orientar, ensinar ou chamar a atenção de alguém, olhe para a sua própria vida, conserte a si mesmo. Tira a trave que está no teu olho, para somente depois tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. E nós vivemos, amados, momentos tão difíceis de um pecado chamado maledicência, que é um nome bem bonito para fofoca. Aqui em Uruguaiana não sei se tem, mas Brasília tem muito crente fofoqueiro. Porque crente não é sinônimo de salvo, né? Crente até o diabo é. Há uma história de uma igreja que tinha uma irmã que ela era a chefe da fofoca.
ela tinha faculdade, mestrado e doutorado em fofoca. Ela era especialista em falar mal dos outros. Um dia o pastor, preocupado, ministrou no culto de ensino que os fofoqueiros vão arder no fogo do inferno. Ao término do culto, ele perguntou a ela: irmã, o que achou da palavra? Ela disse: pastor, essa palavra foi do céu. A igreja precisava ouvir essa palavra. Só lamentei uma coisa, disse ela ao pastor. E ele perguntou: o que, irmã? Lamentei que a fulana de tal não veio para ouvir. E não adiantou nada a mensagem para ela. Irmãos, o caráter do reino, a moral e a ética do reino requer vida transformada. No falar, no sentar, no vestir, no caminhar, no trabalhar, no agir, em casa, fora de casa, na igreja, na rua, no trabalho, na escola, na faculdade, onde quer que andamos, onde quer que formos, onde quer que pisarmos a planta de nosso pé, nós somos testemunhas de Jesus Cristo. Aleluia. No capítulo 7 ainda, Jesus vai nos dar um alerta. Ele disse no versículo 13: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, muitos são os que entram por ela. Estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que encontrem. Queridos, por favor, prestamos atenção nesta exortação. Jesus está falando aqui do reino dos céus, e ele alerta dizendo: a porta que dá entrada ao reino dos céus, ela é estreita, e o caminho é apertado. Mas somente a porta estreita e o caminho apertado é que dá acesso ao reino dos céus. É somente a porta estreita e o caminho apertado que conduz à vida eterna. E sabe qual é a minha preocupação quando leio o texto? Jesus disse: poucos são os que entram por ela. Poucos. E há uma outra preocupação que ele disse: a porta larga e o caminho espaçoso conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Sabe o que isso quer dizer? A maior parte das pessoas fazem opção pela mentira. A maior parte das pessoas fazem opção em não confessar pecados. A maior parte das pessoas fazem opção de continuar escravos do erro. A maior parte das pessoas não se rendem ao Senhor Jesus, não aceitam a mensagem da cruz que requer arrependimento. Por isso o texto diz: entrai pela porta. Esta expressão no termo grego quer dizer porfiai, quer dizer teimar, insistam, lutem, se esforcem para se manterem na porta estreita e no caminho apertado, porque somente por aqui é que se chega aos céus. Ninguém está autorizado a alargar a porta, ninguém está autorizado a aumentar o caminho. O que está escrito na palavra de Deus é para ser obedecido. O que está escrito nas escrituras é para ser observado. Nós não recebemos de Deus nenhuma autorização de alterar a escritura, nem de diminuir, nem de acrescentar. Cristo disse: passarão os céus, passará a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Precisamos continuar pregando este evangelho do arrependimento. É preciso que ao sair do culto eu seja impactado pela palavra. Eu preciso, quando estou no culto ouvindo a mensagem, ser ministrado pelo Espírito Santo.
É necessário que na ministração da palavra Deus tenha plena liberdade de operar no nosso interior, de transformar o nosso caráter, de renovar as nossas forças. Aleluia. E aí Cristo vai fazer outra advertência. Aqui no capítulo 7, ainda é o Sermão do Monte, ele ainda está tratando do reino. E ele vai dizer assim: acautelai-vos, versículo de número 15, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Cristo faz um alerta para o reino. Ele disse: tomem cuidado, porque dentro do reino, no meio do reino, surgirão alguns falsos ensinadores, falsos mestres, falsos profetas, com a aparência de serem ovelhas, com a aparência de serem homens e mulheres de Deus, mas são lobos devoradores, que destroem o rebanho, que ensinam heresia, que afastam os homens e as mulheres do centro da vontade divina. E Cristo disse: tem um meio de conhecê-los. Ele disse: uma árvore boa não pode produzir fruto mau, e uma árvore má não pode produzir fruto bom. Por isso Cristo Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. E sabe qual é o fruto, irmãos? Está lá em Gálatas capítulo 5, no versículo 22, Paulo escreveu dizendo: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, benignidade, paciência, fé e autocontrole. Isto é fruto do Espírito Santo na vida daquele que é súdito do reino dos céus. Esta obra é realizada em nós, no nosso interior, não pelo meu esforço, nem pela minha capacitação, mas por obra gloriosa do Espírito Santo de Deus. É pelo fruto que eu conheço o súdito do reino. Veja que Jesus não disse que é pelo dom. Às vezes nós pentecostais erramos e queremos avaliar alguém pelo dom. Ah, mas ele tem o dom de profecia, mas tem o dom de interpretar línguas, tem o dom de ensinar, tem o dom de cantar. E nós fazemos avaliação baseado no dom. E dizemos: é homem de Deus, é mulher de Deus. E Cristo disse: avalie pelo fruto. E o fruto é meu modo de ser, o fruto é meu caráter, o fruto é minha ética, o fruto é minha moral, o fruto é o meu testemunho, é o meu vocabulário, é o meu linguajar, o fruto é o meu comportamento enquanto marido, enquanto pai, enquanto esposa, enquanto irmão em Cristo, enquanto súdito do reino. O fruto me identifica como sendo verdadeiramente, aleluia, salvo por Jesus Cristo. E agora escute. No versículo 21, Jesus continua a ensinar dizendo: veja, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. Veja que é uma sequência de ensino. Ele disse: vão surgir muitos falsos profetas, vão enganar a muitos. E ele alerta dizendo: tomem cuidado, porque nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino. Ei, amados, Jesus está dizendo: o reino não é teoria. O reino dos céus não é a aparência. Não adianta eu dizer Senhor, Senhor, se o meu coração está longe dele. Não adianta eu dizer glória a Deus. Não adianta eu dizer aleluia. Não adianta eu falar línguas estranhas se eu não faço a vontade dele.
É o que ele está ensinando até aqui, dizendo: não adulteres, não tenha pensamento impuro, não mate, não fale mal do seu irmão. Ele está ensinando: quando você for orar, não queira se vangloriar. Quando for jejuar, não se vanglorie. Quando fizer algo na obra, não se vanglorie. Ele está ensinando aqui para nós várias coisas. Olha, insista em entrar pela porta estreita, persevere em permanecer pelo caminho apertado, não se deixe enganar pelos falsos profetas, porque no meu reino, disse Jesus, não vai entrar quem vive de aparência, não vai entrar quem bajula, não vai entrar quem usa apenas de lábios, só vai entrar no reino quem fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. E eu tenho uma preocupação grande com a nossa igreja pentecostal, a Assembleia de Deus. É que em muitos lugares esta palavra não é pregada, infelizmente. Temos eventos onde há muito histeirismo coletivo, gritaria, pulos, e dizem que foi o Espírito Santo. E quando termina o culto, cada um volta para a sua vidinha medíocre de antes. Quem mentia, continua a mentir. Quem falava mal do pastor, continua a falar. Quem era rebelde, continua rebelde. Quem era sovina, que não entrega oferta e é contra dízimo, continua rebelde do mesmo jeito. E eu me pergunto, o que foi que aconteceu então? Que espírito foi esse que se manifestou no dito culto, no dito evento? Sabe por quê? Porque a minha Bíblia diz que quando o Espírito Santo, genuíno, verdadeiro, se manifesta, a Escritura diz que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça, do juízo, e as vidas são transformadas. As pessoas saem do culto diferentes, porque a palavra de Deus, o Espírito Santo, modificou a sua maneira de viver. Ele passa a ser um crente fiel, mais próximo, mais maduro, mais santo, mais abnegado, mais servo de Deus. E aqui, amados, ainda no capítulo 6, perceberam, aliás, aqui no capítulo 7, Jesus vai encerrar dizendo: muitos naquele dia vão se apresentar e argumentar: eu profetizei no teu nome, eu expulsei demônios, curei enfermos, operei milagres. E o Senhor dirá: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, porque viveram na iniquidade. Esta é uma palavra muito forte, e eu até me questionei: você deveria trazer de fato esta mensagem, se esta era de fato a vontade de Deus para um culto festivo. Mas nós não fomos chamados para fazer a nossa vontade. Nós somos chamados para fazer a vontade daquele que nos alistou para a guerra. E se Deus fala conosco esta palavra, é porque Ele nos ama. E Ele deseja que eu e você, aleluia, permaneçamos como súditos do seu reino. E aí, amados, Ele encerra o Sermão do Monte. Depois de ensinar tudo o que vimos até agora, e mais um pouco que não podemos, infelizmente, verificar por conta do horário, mas tudo que está no capítulo 5, tudo que está no capítulo 6, tudo que está no capítulo 7, são as normas do reino, o que Ele espera de um súdito do reino. E aí Ele finaliza dizendo o seguinte: Ele olha para a multidão, para todos os ouvintes, e diz o seguinte: todo aquele que escuta estas minhas palavras
Amém? Todas, que palavras? As palavras que ele ensinou desde o versículo 1 do capítulo 5. Todos que escutam essas minhas palavras e as não praticam, é como o homem que constrói a casa na areia. A vida espiritual é comparada a uma casa. Cristo disse: quem escuta esses ensinos e não executa, escuta a palavra e não pratica, constrói a casa espiritual na areia, e quando vier a chuva, o vento e a correnteza, a casa vai cair, e será grande a sua ruína. É por isso que existe muito crente fraco, é por isso que existe muito crente desviado, é por isso que existe muito crente murmurando, é por isso que existe muito crente sensível, se ofende por tudo, por nada, se magoa por qualquer coisa. Não vou mais na igreja, eu não vou mais no culto, porque eu não tenho oportunidade, porque ninguém me vê, que ninguém me olha. Precisa se converter. Ele tem casa edificada na areia, mas Cristo disse: aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, é como um homem que constrói a casa na rocha. E quando vem a chuva, quando vem o vento forte, quando vem a correnteza, a casa deste homem permanece inabalável. Aleluia! Porque está alicerçada na rocha, está edificada em Cristo, está edificada na verdade que é a palavra de Deus. A fé deste homem, a vida espiritual desta mulher não está dependente deste ou daquele, não depende de favor de A ou de B, nem de abraços, nem de reconhecimento, nem de elogio. Está alicerçada na rocha que é Cristo Jesus. Este é o súdito do reino. O súdito do reino, para entrar, precisa se arrepender. Arrependido começa a fazer parte do reino. É bem-aventurado porque reconhece que precisa de Deus. Como súdito do reino, a vida dele é transformada. Como súdito do reino, ele não comete pecado. Como súdito do reino, ele anda pela porta estreita, pelo caminho que é apertado. Como súdito do reino, ele não fica julgando a vida dos outros, mas ele cuida da própria vida. Como súdito do reino, ele não é enganado por falsos profetas, por falsos mestres, por falsos doutores. Como súdito do reino, ele escuta a palavra e coloca em prática. Amados, Jesus usou vento, chuva e correnteza. São 3 intempéries da natureza para ilustrar os problemas da vida. E eu quero encerrar com isso. Escute isso. Jesus disse: há 2 casas espirituais, uma na areia, outra na rocha. Ei, ambos os homens escutaram as palavras de Jesus. Todos eles, os 2 homens escutaram a mesma coisa, foram instruídos do mesmo modo, ensinados da mesma maneira, conhecedores da mesma palavra, mas um resolveu escutar e não obedecer, construiu a casa na areia. O outro decidiu ouvir e praticar, construiu sobre a rocha. E ambos estão na igreja. E Jesus disse: sobre ambos aconteceu o mesmo fenômeno.
Na casa sobre a areia, choveu, soprou o vento e a correnteza também bateu. Na casa da rocha, chuva, vento e correnteza igual. Sabe o que isso quer dizer? Os problemas da vida vêm a todos. A luta, a doença, a dor, a angústia, o problema financeiro, o medo, a ansiedade, sobrevém tanto aquele que tem casa na areia, quanto o que tem casa na rocha. Vem a luta sobre o fiel e o infiel, o bom e o mal, o puro e o impuro, o santo e o profano. A luta vem sobre todos. A diferença está em como enfrentar a luta, como sobreviver à luta. Cristo disse: quem tem casa na areia, quando vem a luta, quando vem o vendaval, quando vem a correnteza, quando vem a chuva forte, a casa dele cai e fica em ruínas. Ele se abala, ele se destrói. Mas quem tem a casa alicerçada na rocha, aleluia, a palavra de Deus na qual ele está alicerçada, a autoridade de Cristo no qual ele edificou a sua vida espiritual, o sustenta na hora da adversidade. Ele é o verdadeiro súdito do reino. E eu quero lhe perguntar nesta noite: como nós estamos, amados? Nossa casa está edificada na rocha? Nós somos ouvintes e praticantes da palavra? Ou a nossa vida espiritual está sobre a areia, somos ouvintes e questionamos, porque é um tempo de questionamento? As pessoas dizem: eu não concordo, eu interpreto de outro jeito, eu acho que não é assim, eu penso que tinha que afrouxar um pouco. Só que nós que somos súditos do reino, não fomos chamados para questionar, não fomos chamados para revidar, não fomos chamados para descontextualizar, nós somos chamados para obedecer. E encerrando, meus irmãos, eu quero dar um breve testemunho. A casa edificada sobre a rocha, o vento, a chuva e a correnteza pode nos alcançar. Minha esposa, que está aqui me acompanhando, ela foi diagnosticada com câncer de mama. E bem no pico da pandemia do Covid-19. E quando havia a recomendação de todos ficarem em casa para não se exporem ao vírus, nós infelizmente estávamos de hospital em hospital, de laboratório em laboratório e clínica em clínica para ela fazer os tratamentos. E ela passou por todo aquele processo: quimioterapia, radioterapia, cirurgia, implante mamário, perdeu os cabelos, ficou careca, teve uma série de efeitos colaterais, dos mais variados. E o médico oncologista e o radioterapeuta nos alertavam dizendo: tome todo o máximo de cuidado, porque ela não pode contrair o vírus do Covid. A imunidade dela ficou quase a zero, por conta de toda a química do tratamento. E em janeiro deste ano, no dia 15 de janeiro, ela precisou passar por um outro processo cirúrgico, que demorou 9 horas, o procedimento. Ela saiu do quarto da cirurgia, foi para o quarto de recuperação, e os sinais vitais dela começaram a desaparecer: batimentos cardíacos, frequência, falta de ar.
O médico plantonista foi chamado, e eu fui chamado também. Eu estava no quarto. O médico plantonista examinou, ela foi colocada no oxigênio e não resolvia. Ele diagnosticou embolia pulmonar. Ele disse: vamos levá-la agora para a UTI, para entubar, porque o oxigênio não consegue filtrar o ar nos pulmões. E a minha esposa saiu daquele quarto, já com o corpo azulado, sem conseguir respirar. E então o vento começou a soprar forte. Quando eles saíram correndo daquele quarto, levando minha esposa daquela situação, quase sem vida, eu prostrei meus joelhos naquele quarto de hospital. Mandei uma mensagem no WhatsApp, no grupo do Círculo de Oração da Igreja de Brasília. Eu disse: levante um clamor, repreenda o espírito de morte, porque só Deus que pode operar um milagre. Então, amados, eu fiquei ali prostrado, e muitas das irmãs, dos obreiros da igreja clamando, e fiquei ali prostrado durante cerca de 30 minutos, clamando: Senhor, o vento bate com força na nossa casa, Senhor, a chuva é torrencial, a correnteza parece que não vai nos derrubar, mas a nossa fé está alicerçada na Tua palavra, está alicerçada no Teu poder. Senhor, dá ordens de cura, Senhor, repreende o espírito de morte, restaura a vida da minha esposa. Tu és o Deus de milagres, Tu és o Deus que opera, Tu és o Deus que age no sobrenatural. Trinta minutos depois, aproximadamente, eu levantei da oração com meu corpo encharcado, com a roupa grudada no corpo, de tanto clamor. Quando eu ouvi o trinco da porta que se abria, a minha esposa voltava na maca com o médico, a equipe de enfermeiros, e ele disse para mim, olhou para mim e disse: eu não sei o que houve, eu não sei o que aconteceu. Ela voltou a respirar normalmente, no pulmão não tem nada, ela voltou a respirar normal, ela não precisa de oxigênio, nem de oxigênio mínimo. Algo aconteceu. O que aconteceu, amados irmãos, é de que o Senhor Deus da glória entrou com providência e operou o seu milagre. Aleluia. Na manhã seguinte, o médico cirurgião foi visitá-la, examinou, olhou os exames e disse: mulher, eu vou te dar alta, vai para casa, que você não tem mais nada, porque o Deus de milagres é o Deus que nós servimos. Quando a casa está edificada na rocha, pode soprar o vento, pode cair a chuva, pode soprar a correnteza, mas a nossa casa permanece de pé. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Labashande kande rebe koma labasurimi kandanai. Abaramba labasurimi kanda labasaba de kandenai. Oh, aleluia. Aleluia. Eu quero lhe convidar a fechar os teus olhos, por favor. A igreja do Senhor, feche os teus olhos por um instante. Amado irmão, querida irmã, o Senhor Deus ama cada um de nós. Você foi escolhido para fazer parte do reino dos céus. E o Senhor fala conosco aqui nesta noite pela sua palavra. Aleluia. E o Senhor requer de mim, de você, de cada um de nós, que a nossa vida espiritual permaneça alicerçada na rocha que é Cristo Jesus. É tempo de batalha espiritual, é tempo de combate, é tempo de guerra, é
tempo de estar alicerçado na rocha. E mesmo, amado irmão, querida irmã, que o vento soprar com força, mesmo que o vendaval for maior do que você possa pensar, o teu Deus garante vitória. Eu não sei o que se passa na sua casa, eu não sei o que se passa no seu lar, eu não sei o que se passa na sua saúde, eu não sei o que se passa na sua vida espiritual, mas o Senhor nos reuniu aqui nesta noite de celebração para renovar as nossas forças, para restaurar a nossa fé, para fortalecer a nossa vida espiritual, para nos dizer em nome de Jesus Cristo que não importa o vento, que não importa a tempestade, que não importa a correnteza, a nossa casa não vai cair, a nossa casa não vai perecer, a nossa casa não será destruída, a nossa casa vai permanecer de pé, porque estamos alicerçados na rocha que é Cristo Jesus. Quem precisa e necessita de uma oração, levanta a sua mão para o céu. Você, amado irmão, querida irmã, que precisa de um milagre, precisa de um escape, precisa de um livramento, precisa de uma resposta dos céus. Meus irmãos, eu quero orar, eu quero buscar a face do Senhor, mas o Espírito de Deus continua a insistir. É noite de restaurar a comunhão com o Pai. É noite de se aproximar do Todo-Poderoso. É noite de restaurar a comunhão com o Senhor. Você é súdito do reino, e o Pai Celestial requer que a vida esteja firmada na rocha. Ei, amados, porque o vento vai soprar, a chuva vai cair, a correnteza será forte, mas se você nesta noite, aleluia, aleluia, permanecer alicerçado na rocha, a tua casa será inabalável. Levanta a tua mão para o céu agora, e você vai entrar comigo na batalha, vai entrar agora no combate. Amado irmão, querida irmã, é uma noite de batalha espiritual, aleluia. O Senhor que nós servimos, Ele tem poder e autoridade, Ele é o Senhor dos céus e da terra. Nenhuma potestade, nenhum principado, nenhuma força do mal pode prevalecer contra a igreja, nem contra o povo de Deus. Levanta a tua mão agora, amado Deus, amado Pai, soberano, Criador dos céus e terra, em nome de Jesus Cristo, agora nos apresentamos, Senhor, aleluia, no combate, na batalha, pelo sangue vertido na cruz, em nome de Jesus. Todo o mal que se levanta, ó Pai querido, toda a cobertura satânica, todo o poder das trevas, toda obra maligna, toda a potestade, todo o principado, em nome de Jesus Cristo, ordenamos agora, caiam por terra, em nome de Jesus Cristo, sejam agora repreendidos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Todas as densas trevas, toda a cobertura demoníaca que se levanta contra este país, que se levanta contra esta nação, que se levanta contra o teu povo, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, aleluia, dá ordens agora, dá ordens, ó Pai Santo, coloca em retirada, coloca em fuga todo o exército das trevas, em nome de Jesus Cristo. Continue em oração, igreja. Continue orando, irmão. Interceda por tua vida, interceda por tua casa, interceda por teu lar, interceda por tua família. Meu Deus, meu Pai, Senhor da glória, intercedemos pela cidade de Uruguaiana, intercedemos, Senhor amado, pelo Rio Grande do Sul, intercedemos, ó Pai querido, pelo Brasil, intercedemos, meu Pai, por este ministério, intercedemos pela vida deste varão, desta varoa, intercedemos
intercedemos pela vida deste homem, desta mulher, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Intercedemos por esta mocidade, intercedemos por estes adolescentes, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja agora repreendido todo espírito de morte, toda iniquidade, todo espírito de violência, Pai amado. Adore ao Senhor, igreja, por um instante. Adore. Enquanto você adora, o inferno estremece. Enquanto você glorifica, as trevas são dissipadas. Enquanto você adora, as forças do mal, aleluia, são colocadas em fuga na autoridade do nome de Jesus.